uma palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, 153, e rompiam-se-lhes as redes. Irmãos, hoje é o 6º dia. Amanhã, este propósito completa a sua primeira semana. São 3 semanas, 21 dias. No primeiro dia, nós ouvimos que as orações de Daniel foram ouvidas por Deus desde o primeiro dia, por 2 razões: porque ele se humilhou e porque ele aplicou o coração. No segundo dia, nós vimos a história da viúva, que tinha uma causa para ser julgada, e vimos que na perseverança esta viúva conseguiu êxito e conseguiu um veredito favorável de um juiz iníquo que não temia Deus e que não respeitava os homens. Mas a perseverança desta viúva fez com que Deus agisse a seu favor. E aí fechamos o texto quando diz: E Deus depressa faz justiça aos seus escolhidos. No terceiro dia, nós ministramos sobre Deus é o dono de tudo e sabe o que precisamos. E então diz o texto: buscando o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. No 4º dia, falamos a respeito da necessidade, que ela chega de uma hora para outra, mas que quando ela chega, nós temos um amigo que podemos recorrer a qualquer hora do dia ou da noite, e ele de pronto, diz o texto, nos dará tudo o que precisamos. Ontem, o 5º dia, a respeito da multiplicação, 2 peixes, 5 pães, e falamos que quando a gente coloca as coisas nas mãos de Deus, acontece a multiplicação, acontece os milagres, acontece as maravilhas. E hoje nós temos lido a respeito desta pesca milagrosa, depois de uma noite sem sucesso, depois de uma noite de frustração, aonde trabalharam os pescadores, os discípulos, a noite toda, e não apanharam nenhum peixe. Então aquela noite foi uma noite de decepção, uma noite de frustração, uma noite em que eles, como pescadores profissionais, não estavam levando o pão para casa, o pão para sua família. E o texto diz que depois dessa noite, eles estavam, na manhã do dia seguinte, lavando as redes. Lavando as redes. Os irmãos que vão em Israel, agora no dia 23 de fevereiro, vão ir lá nesse lugar, onde eles lavam as redes. O lago é o mesmo, o mar é o mesmo, as pedras, as ruínas, e vocês que vão lá vão ter o privilégio de pisar num lugar onde mais ou
menos, eles estavam lavando as redes. E o fato deles estar lavando as redes mostra que eles, não obstante o fracasso da noite anterior, eles estavam se preparando para uma nova pescaria, para uma nova tentativa. Então, quando estão lavando as redes, está falando de voltar a pescar, está falando de ir de novo, de tentar de novo, esperar a noite chegar, e ir para o mar outra vez. Então, por isso eles estavam lavando as redes. Depois de uma noite de frustração, eles estavam se preparando para uma nova tentativa. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Alguma coisa pode não dar certo hoje, mas amanhã vai dar. Alguma coisa pode não funcionar hoje, mas amanhã vai funcionar. Podemos até não ser bem sucedido hoje, mas amanhã seremos. Mas amanhã seremos. Podemos hoje não fechar um bom negócio, mas amanhã fecharemos. Pode ser que a porta não abra hoje, mas amanhã ela vai abrir. Então, é não parar, é não desistir. Vamos pescar de novo. Só que nesse meio tempo, chegou o Senhor Jesus. Chegou o Senhor Jesus e disse para eles: olha, vamos entrar no mar, vamos lançar as redes, faze aquele mar alto, vamos lançar as redes. E Pedro disse o seguinte: a gente trabalhou a noite toda e não pegou nada, mas sobre a tua palavra vamos lançar a rede. E eu termino agora. Queridos irmãos, a Bíblia diz que vai passar tudo, os céus, a terra, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece. Disse Deus para Jeremias: o que vês, Jeremias? E Jeremias disse: eu vejo um galho de amendoeira. E disse Deus: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Queridos irmãos, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Deus, Ele é o guardião da sua própria palavra. Entenda isso. Deus é o guardião da sua própria palavra. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então a palavra de Deus vai se cumprir. Você pode descansar na palavra. Você pode descansar na palavra. Você pode descansar na palavra, que mais hoje ou mais amanhã, o guardião da sua própria palavra, que é Deus, Ele vai cumpri-la na nossa vida, em nome de Jesus. O resto vai acabar, o resto vai terminar. Vai chegar uma época que não tem mais cura divina, não tem mais revelação, não tem mais profecia, não tem mais novas línguas, não tem mais dons espirituais, mas a palavra permanece para sempre. Amém. E se nós estivermos fundamentados na palavra, irmãos, pode ter certeza que ela vai se cumprir e Deus vai nos honrar. E Deus vai nos honrar. E Deus vai nos honrar. Eu estava agora há pouco na formatura da pré-escola da Igreja Adventista, onde o menino do Davi estuda lá, o meu neto Gustavo, e a menina do Alexandre também estuda lá. E lá um menino colocou uma coisa que mais marcou a vida dele. E eu já nem lembrava mais disso. Os pais dele são aqui da igreja, enfim. E daí o que mais marcou a vida dele foi que a mãe da mãe dele foi morta. Muitos dos irmãos não conheceram, mas alguns conheceram. Aquela mulher
ela deu a vida pela sua fé em Jesus Cristo. E eu pensei quando eu vi aquilo lá, ainda hoje tem pessoas que morrem pela sua fé e não negam o Senhor. Ela era amante de um granjeiro muito rico, e ela veio para a igreja, e ela se converteu, e ela entendeu que ela não podia ter um amante, que aquele homem que convivia com ela era marido de uma outra mulher, e não podia ser marido dela. E ela não quis mais saber daquele camarada. Terminou aquele caso com aquele cidadão, com aquele granjeiro. E aquele homem, numa noite, depois de beber algumas coisas, pegou a caminhonete e entrou porta dentro da casa, derrubando o muro, deu 2 tiros, 3 tiros e matou aquela irmã, membro aqui da igreja. E por amor a Jesus, deu a sua própria vida. Deu a sua própria vida. E isto, irmãos, preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a médico vai fazer a parte dele, e Deus vai fazer a dele. Interceda agora pelo nosso irmão, em nome de Jesus. Querido Deus, quando a esposa do teu servo trouxe o diagnóstico do seu esposo, regulado dentro do médico, o anestesista da igreja esteja à mão do Senhor, e ali naquela sala cirúrgica a glória de Deus esteja ali, em nome de Jesus. Amém. Pega a mão que você está segurando. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é o teu nome. Senhor Jesus, esta é a sexta noite. Hoje nós aprendemos que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Senhor Jesus, e que este momento
compartilhar com no momento que eu estava orando a respeito da palavra, aí eu me lembrei um momento especial que a palavra de Deus é sempre a mesma. Muita coisa muda, mas a palavra do Senhor é a mesma. E aí eu pude me lembrar naquele momento que a palavra do Senhor que nós estamos hoje ouvindo, ministrando, o mundo conhece, é a mesma palavra que há 2000 anos atrás era estudada pelos essênios, lá no deserto, no Mar Morto, nas cavernas, na madrugada, na calada da noite. Eles estavam naquelas cavernas estudando a palavra, que é a mesma de hoje. Os originais estavam lá com os essênios no deserto do Mar Morto, umas cavernas muito profundas, e lá eles estudavam a palavra durante a noite, à luz de pavio com azeite. E depois, quando aconteceu aquela tomada de Jerusalém, essa palavra ela ficou escondida, ela ficou guardada naquelas cavernas, em vasos de cerâmicas. E 2000 anos depois, essa palavra foi achada para a glória do Senhor Jesus. E ela é a mesma que nós estudamos hoje, e que os irmãos vão lá em Israel, vão ver isso, vão ir no Museu de Israel e vão ver lá os mausoléus assim, com os pergaminhos que estavam lá escondidos naquelas cavernas, dentro de vasos de cerâmica. Então, irmãos, a palavra permanece para sempre. Vamos ficar na palavra, em nome do Senhor Jesus. Fique na palavra, não arrede da palavra. Se a Bíblia diz que é assim, está e pronto. Se a Bíblia diz que é assim e acabou. Se a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, é assim. Se a Bíblia diz que tem que ser santo, tem que ser santo. Se a Bíblia diz que tem que ser puro, tem que ser puro, tem que ser limpo, tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. A gente fica na palavra e Deus nos honra. Aleluia.